A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Hoje tem uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Mateus capítulo 21, do 18 ao 22. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A palavra de Deus está dizendo: tenha fé, creia. Nesse trecho que foi lido, fala que de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Jesus é Deus, mas estava em um corpo humano, teve fome. E ele viu uma figueira perto do caminho. A Bíblia não diz que estava no caminho, mas estava perto do caminho. E ele foi até ela, e não achou nela frutos. Não viu frutos. E ele profetizou: nunca mais nasça fruto de ti. Ele não chegou nem a dizer seca-te. Ele simplesmente disse: nunca mais nasça fruto. É como se a palavra fosse: nunca mais vai nascer fruto de ti. E os discípulos, vendo que ela havia secado, se maravilharam. E eles perguntaram, como secou imediatamente a figueira? Como pode ser isso? Como é que isso aconteceu? É tipo isso. A pergunta: como é isso, Como pode ter acontecido? A Bíblia diz assim: como secou imediatamente a figueira? Uma pergunta. Mas equivalente, Como pode ser isto? Como é que isso aconteceu? Agora preste bem atenção. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Observe bem, Jesus não precisava dizer em verdade, porque o que ele fala já é verdade, mas ele enfatiza em verdade. É como se... Tem pessoas que entendem que é como se fosse um juramento diante de um tribunal. Você confirma isso? Em verdade eu digo isso. Que é como se estivesse diante de um tribunal. E ele diz: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, ou seja, se acreditar, mesmo sem ver, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Aí 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então Jesus, ele falou que eles fariam coisas maiores, até se a um monte dissesse. Tem pessoas incrédulas que elas dizem que esse monte não quer dizer o monte real mesmo. É uma criação, como se fosse um problema. Só que não. Jesus estava falando de um monte físico mesmo. Quem não quiser crer, não creia, mas ele falou real, é um monte físico. Ele fala: não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte. Então tinha um monte ali. Ele falou de algo físico. Então, se a pessoa tiver fé e não duvidar, lançar a palavra com fé, sem duvidar, acontece a coisa. É óbvio que se uma pessoa pedir para Deus matar todos os cristãos do mundo, Deus não vai fazer isso, porque ele está indo contra a vontade de Deus, obviamente. Mas
tem uma palavra de fé aí. Ele falou, se tiver fé e não duvidar. Então, o cristão ele tem que exercer a fé dele em Cristo, ele tem que praticar essa fé mediante aos problemas. Ele tem que praticar, ele tem que lançar a palavra, ele tem que determinar, ele tem que crer sem duvidar. Muitos estão duvidando, muitos estão fracassando na fé, porque não se fortalece na Escritura, lendo, não se fortalece em oração. É claro que quem fortalece não é só a Escritura lendo, né? Mas quando eu falei a respeito de fortalecer na Escritura, é porque a pessoa vai ler, vai meditar, né? Obviamente os ensinos de Cristo vai colocar em prática, só que muitos não têm colocado. E aí o que acontece? Quando elas passam momentos de luta e provação, elas não têm essa fé. A pessoa está orando, aí está mais ou menos com Deus. Aí o que acontece? Ela cai doente. Em vez dela declarar pelo nome do Senhor Jesus que ela está curada, ela fica caída. Ela não tem força. Ela não tem força, ela está como morta espiritual. Alguns não estão mortos espirituais. Alguns estão doentes. Uns estão como mortos espirituais. Você vê que não tem fé, porque essa fé não é só dizer que crê. Você tem que ver real. Ela vai produzir algo na pessoa. E o que essa fé ela produz? Ela produz vida. É uma fé firmada na palavra de Deus. Mas se a pessoa ela não está andando corretamente, se ela vive em pecado, ela não vai ter essa fé. Ela não vai ter a ousadia de Cristo para repreender um problema, para determinar algo e acontecer. E no 22 ele diz, e tudo o que pedirdes na oração crendo o recebereis. Né? Então, Jesus ele está falando que se a pessoa tiver fé, mas essa fé, ela não é uma fé apenas de boca, falada, tem que ser uma fé viva, real. E essa fé, ela é acompanhada de obras, não obras da lei, que alguns gostam de distorcer, né? Que a gente fala uma coisa, aí a pessoa, mas a Bíblia diz em Romanos que não é por obras, é por fé, mas não é as obras da lei. Mas Tiago também fala que sem obras a fé é morta. Quando nós vemos em Mateus capítulo 17, acontece algo que Jesus ele desce do monte com Pedro, Tiago e João e encontra várias pessoas ali conversando, discutindo, né, com os discípulos de Cristo. E aí o que acontece? Alguém diz, Jesus, ele chega lá, né? E um homem pede para Jesus ir libertar o filho dele, que tinha um espírito que jogava ele no fogo, jogava na água. E Jesus repreende aquele espírito. E depois os discípulos perguntam por que eles não conseguiram expulsar. Aí o versículo 20 diz assim, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Ele atribuiu a fé, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, algo pequeno, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí olha o que diz o 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Observe que Jesus não fala, vocês tiveram fé, vocês creem, vocês acreditaram, vocês têm fé, vocês creram, mas faltou jejum e oração. Ele não fala isso. Ele fala, por causa da vossa pequena fé. Ele não diz que eles tinham uma fé suficiente, mas faltou oração e jejum. Não, ele fala que foi falta de fé e depois jejum e oração. O que isso significa? Que a oração ela está vinculada diretamente com oração, com jejum, com separação. Não é só falar. Essa fé que move está em Mateus, que Jesus falou, que está citada em Mateus 21, a respeito da figueira seca, né? Que ele fala 21, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo
que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até-se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar. Assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Ele fala, e tudo o que pedirdes na oração. Tem gente que não crê que vai receber, porque está em pecado. Então, quando chega diante de Deus, se sente sujo. Aí alguém fala assim, mas todo mundo é pecador. Espera aí. Usar esse argumento para viver no pecado é muito errado. E Deus está vendo isso. Porque o sangue de Jesus purifica. É uma nova vida, nascer de novo. A pessoa tem que procurar. As Escrituras afirmam que Jesus morreu para salvar o ser humano. E ele tem que viver, o ser humano, quando eu falo ele é o ser humano tem que viver uma vida digna do Senhor. Mas o cara mentia, larga a mentira. Mas o cara adulterava, larga o adultério. Mas ele está com dificuldade na área sexual. Vai ter que se privar de algumas coisas. Se ele quiser a unção de Deus na vida dele, para quando ele chegar diante de Deus e orar com fé crendo, porque como é que ele vai ter aquela convicção se ele sente lá no íntimo do coração dele que ele está errado, que ele está falhando, que ele não está certo, que falta um conserto? Não adianta, ele não vai ter aquela convicção. Agora, se ele está vivendo honestamente, reto, vem manjar, ele rejeita, vem pecado, ele rejeita, vem afronta, ele suporta como Cristo quer, ele vence, ele suporta. Quando ele chega diante de Deus, ele chega com a confiança do Senhor, porque ele está na retidão. Se o cara vive no erro, quando vem o problema, quando ele chegar diante de Deus, ele vai falar o quê? Senhor, me perdoa? Agora, se ele já pediu perdão antes, já vem vivendo retamente, quando ele chegar diante do Senhor, ele vai fazer igual aquele rei, que o profeta deu a ordem que ele iria morrer, deu a palavra, no caso, a ordem divina, que ele ia morrer, e ele volta a buscar o Senhor, e Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Ali ele falou que ele estava servindo ao Senhor. É diferente quando a pessoa vai se chegar diante de Deus na presença do Senhor. Se a pessoa ela anda em retidão, a fé dela vai ser maior. Mas é uma retidão verdadeira, não é para ir para uma denominação e achar que está tudo certo, não. Na empolgação, não. Tem que arder, tem que desejar, tem que querer de dentro. Tem que ser uma coisa com força. Não é um pensamentozinho, não. Tem que desejar, tem que ter força do Evangelho. Muitos estão frios porque não tem essa fé. Então é necessário buscar ter essa fé. Essa fé não é só ouvir a palavra. Tem pessoas que falam, mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é 100% verdade. Não é 100% verdade. Vamos ver esses textos. Não é 100% verdade. Bernardo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Negativo. Mas a Bíblia fala. Negativo. Olha só o que vai falar. Está no livro de... Está no livro... Quando a gente lê, né? Romanos. Quando a gente vai para Romanos e a gente lê Romanos 10, no versículo... Vou ler do 8 até... Não, Romanos 10, 17. Mais objetivo no versículo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Presta bem atenção. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então muitas pessoas citam isso aqui.
Olha aí, a palavra de Deus diz na Bíblia que a fé vem pelo ouvir a palavra. E realmente está escrito. Então por que que eu falei que é mais ou menos? É uma verdade mais ou menos. Porque a fé vem pelo ouvir, isso é verdade. Mas a verdadeira fé é um pouco diferente. E eu vou ler ela aqui, sobre ela. Presta bem atenção. Mateus 7, do 24 ao 27. Os dois alicerces. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Presta bem atenção agora. Ó. E aquele que ouve, ou seja, escuta a palavra, e aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Se caiu é porque não se manteve de pé. E por que não se manteve de pé? Porque não teve fé suficiente, não teve a fé para permanecer. Mas ele ouviu. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, é necessário obedecer. Não é só falar, eu creio. Não é assim não. Porque muitos estão fazendo isso, só dizendo, não, eu creio, e fala com verdade assim, né? Parece, a pessoa coloca o coração naquilo. Mas as ações dela, no decorrer dos dias, das horas, não condiz com a palavra. O coração dela não se volta para Deus. Ela congrega, canta louvores. Quando sai da denominação, o que passa na mente dela? Às vezes já comida. Às vezes Netflix, coisas do mundo. Ah, mas Netflix pode? Pode. Mas eu dei só um exemplo, que às vezes a pessoa pode querer ver uma série em vez de orar. Eu dei só um exemplo. Não estou dizendo que a Netflix é ruim, não. Não tem nada a ver com isso, não. Eu só dei um exemplo. O YouTube, redes sociais. A pessoa pode buscar coisas que não é a palavra. E se ela quiser viver essa fé, ela vai ter que começar a abrir mão de muita coisa. Não é só falar. Não é só falar. Porque senão ela fala que vive o evangelho, mas ao mesmo tempo não está vivendo aquilo. Ela não está vivendo aquilo. Né? Ah, Bernardo, mas e a pessoa quiser sair da reunião e acessar o Netflix e ver um filme, ela pode? Pode. E se ela quiser ver o YouTube, ela pode? Pode. Se ela quiser ver o TikTok, ela pode? Pode. Só que, geralmente, o que as pessoas vê nas redes sociais, YouTube, Netflix, Facebook, Instagram? As pessoas procuram só coisa mundana. Pô. E tem, nesses locais, coisa boa também. Mas muitas vezes as pessoas não procuram isso. Como que vai ter uma fé? Aí a pessoa está ali numa reunião de adoração, cantando para Jesus e tal, aí sai dali, come, aí chega em casa, vai ver vídeo na internet, aí depois que a pessoa faz isso, o que acontece? Aí ela vê o filme ali, hora antes de dormir, vai dormir. No outro dia, acorda cedo, vai para o trabalho. Aí, quando ela vai orar, já não vem aquele fervor mais. Ainda que ela não fez alguma coisa, algum pecado mais grave, mas digamos assim, ela não tá desejando muitas coisas de Deus. Ela ora, ela sente a presença, mas está meio que não está firme. Ela não está voltada ainda para Cristo. Ela ainda vive para o mundo. Ela ainda vive para o mundo.
ela ainda vive para o mundo. E se ela quer essa fé que Jesus falou em Mateus 21, a parte da figueira, vai ter que ser uma palavra com fé. E para ter essa fé, tem que ter oração. Não é orar 5 minutos. Tirar tempos e tempos com Deus. Para que a presença de Deus se manifeste na pessoa e ela consiga sentir a unção de Deus. Então, busque em Cristo as vitórias, busque em Cristo, creia nas promessas, creia, se tiver fé. Se o problema está difícil, persista em oração, persista declarando, não abaixe a cabeça, se a lapada comer, continue, fortaleça, seja firme na fé. Jesus vai abençoar. Como disse, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Creia, determine, profetize, quer um emprego melhor, profetize, determine, creia. Vai na marretada. É como uma parede que tu bate até ela quebrar. Tem que estar na fé. Não é bater, aí para de orar, vive no pecado, aí não tem força para bater. Precisa da unção de Deus para martelar, para o problema cair por terra, porque nem todo problema ele vai cair rápido. Porque tem problema que, infelizmente, às vezes cai. Se a pessoa já vem vivendo uma vida com Deus, cai. Mas muitas vezes, dependendo do problema, pode ser difícil. Pode ser mais demorado, mais trabalhoso. Mas se a pessoa já vem mantendo a fé, uma palavra resolve. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.